A ciência moderna afirma que tudo surgiu a partir do Big Bang, que a Terra se move ao redor do Sol e que as estrelas estão muito distantes. A ciência também afirma que o espaço sideral é um vácuo e a Terra tem a forma de um globo. E quanto à Bíblia, ela confirma o que a ciência moderna afirma ser uma verdade absoluta ou a contradiz? Veja até o final desse vídeo e tire suas próprias conclusões. Civilizações antigas acreditavam em uma terra plana. Posso citar os egípcios, os maia, os incas, os povos nórdicos, os navarro, os hindu e os hebreus. A ideia de uma terra esférica apareceu na filosofia grega com Pitágoras, século 6 a.C. Embora a maioria dos pré-socráticos tenha mantido o modelo plano da Terra, Aristóteles forneceu evidência para a forma esférica da Terra em bases empíricas, em torno de 330 a.C. O conhecimento da Terra esférica começou a se espalhar gradualmente além do mundo helenístico a partir de então. O heliocentrismo surgiu durante o ano de 1543, com o astrônomo e matemático polonês Nicolau Copérnico, em oposição à teoria vigente e aceita pela Igreja, o geocentrismo, que acreditava que a Terra era o centro de tudo, e o Sol e todos os planetas giravam em torno da Terra. Portanto, em 11 de setembro de 1822, o Colégio dos Cardeais, grupo constituído por todos os cardeais da Igreja Católica, responsável por aconselhar e assistir às tarefas administrativas e religiosas, o Papa, anuncia que dali por diante todo o trabalho e publicação que verse sobre o movimento da Terra em torno do Sol será permitido. Até então, a Igreja Católica não aceitava a chamada teoria heliocentrista, na qual afirmava que o planeta Terra girava em torno do Sol. Em todo e qualquer livro que tratasse do assunto era proibido. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1, versículo 1-2. Podemos notar que o Espírito do nosso Criador pairava sobre as águas e não sobre o vácuo. Imagine uma piscina cheia de água, sem iluminação, numa escuridão total. Esse seria o abismo. O nosso Criador estava à beira dessa piscina. Então ele disse: haja luz. E a piscina iluminou-se sob a palavra do nosso Criador. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Gênesis 1, 6, 8. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento dos céus, para separar o dia da noite, sirvam ele de sinais, e marquem o tempo, os dias
e os anos, e resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para presidir ao dia e ao menor para presidir à noite, e fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para que iluminassem a terra. Gênesis capítulo 1, do verso 6 ao 17. Como vimos, acima do firmamento existem águas. Mas será que em outras passagens fala sobre isso? Em 2 Pedro 3,5 diz o seguinte: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Em outra passagem diz o seguinte: louvai os céus dos céus e as águas que estão sob os céus. No dicionário português, a palavra firmamento significa o que serve de base, fundamento, espaço celeste no qual aparecem as estrelas, os astros e etc. Céu, constelação, ação de firmar, de fundamentar, de sustentar, de sustentação. A palavra traduzida como firmamento Strong, H7549, raquia, que significa firmamento, da abóbada do céu que apoia águas acima, como lemos. Observe bem, águas acima. Até o momento o céu não é nem um vácuo como a NASA afirma, mas sim água. Acaso podes, como ele, estender o firmamento, que é sólido como um espelho fundido? Jó 37:18. A etimologia da palavra firmamento, H7549, raquia, o que significa, por analogia, expandir martelando, por implicação, sobrepor, com folhas finas de metal, bater, fazer, ampla, selar, esticar. Concluímos que o firmamento retém as águas, é sólido, como se estivesse sido batido para fora com uma folha de metal. Em Jó confirma isso usando a mesma palavra, raquia, para expressar que o nosso Criador estendeu o firmamento. Até aqui a criação de nosso mundo não se parece nada com o que a NASA nos afirma, do Big Bang, vácuo no espaço, estrela a anos-luz. Ele é o que edifica as suas câmeras superiores no céu, e fundou na terra a sua abóbada, e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Amós 9:6. Descreve o limite circular sobre a superfície das águas, onde a luz e as trevas se confinam. Jó 26:10. A palavra círculo, H2329, shug, isso significa círculo, circuito ou bússola. Sob inspiração divina, Isaías foi deliberado em sua escolha de palavra, não faltando uma palavra hebraica para descrever bola, como na seguinte passagem: lançando-te como uma bola para uma terra vasta em todo o sentido. Isaías 22:18. Isaías resolveu usar nesta passagem a palavra H1754, du, e não chuve, termos completamente diferentes. Significado de círculo no dicionário português: superfície plana que se limita por uma circunferência. Essa circunferência ou linha curva, disco ou roda, qualquer coisa cuja forma é circular, arredondada, anel ou arco, seja a forma circular, arredondada, vazada, aquilo que volta ao seu ponto de início, diz-se da linha ou trajetória, circuito, o que cerca, limita, parcial ou totalmente, uma região.
Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para presidir ao dia e o menor para presidir à noite, e fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para que iluminasse a terra. Gênesis capítulo 1, versos 16 e 17. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol. Salmo 19, verso 4. E as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Espera aí. A NASA diz que as estrelas estão a milhares de anos-luz da Terra e que elas são bem maiores. No entanto, as escrituras dizem que elas cairão na terra como um figo. Note que as estrelas cairão e não lançadas à terra. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Josué 10, 13. Vamos analisar um pouco essa passagem. A NASA diz que o Sol está parado no nosso sistema solar, enquanto a Terra se movimenta ao seu redor. Mas aqui nessa passagem, diz que o Sol parou juntamente com a Lua. Vejamos outra passagem. Eis que farei voltar 10 graus para trás a sombra sobre os degraus, a qual sombra tinha declinado sobre o relógio de Acais, com o giro do Sol. Assim voltou o Sol 10 graus sobre o relógio, pelos quais 10 graus tinham declinado. Isaías 38, 8. Em Isaías vemos claramente que o Sol voltou. O nosso Criador, ele sabe como é formado os planetas. Ele sabe que a Terra gira em torno do Sol. Ele sabe que a Terra está uma velocidade supersônica. E aí, ele usa, através do Espírito Santo, esses profetas, e escreve na Escritura, falando assim, se ele sabe que é dessa maneira, como a NASA diz que os planetas se movem, que é assim que é o universo, e ele coloca aqui na palavra dele o seguinte: o Sol se deteve, quer dizer, o Sol parou. Poxa, se é a Terra que está se movimentando, por que na Escritura, na Bíblia, está falando que é o Sol que parou? Não seria mais prudente dizer, e a Terra se deteve juntamente com a Lua? Ou então, sobre o relógio de Acais, com o giro do Sol. Por que não falou com o giro da Terra? E a Terra que regrediu, que voltou à sombra. Sabe, são essas incoerências da NASA, da ciência, com a Escritura. E amigão, eu acredito no que está escrito, porque verdadeiro é o Criador, e mentiroso é o homem. A terra toma forma como barro sob o cinete, e tudo nela se vê como uma veste. Jó 38:14. Essa passagem não deixa dúvida nenhuma o formato da nossa terra. Como está escrito, toma forma como barro sob o cinete. O cinete deixa a forma de uma bola? De uma esfera? Não, ele deixa um formato plano, no formato de uma pizza. Agora, uma pergunta que não quer calar. Se o nosso Criador fez a Terra bola, como diz a NASA, a ciência moderna, por que ele colocou esse exemplo nesta passagem? Em quem devo acreditar agora? Na NASA? Na ciência moderna? Ou nas Escrituras? Alguém está mentindo. Alguém
está distorcendo os fatos. O fato é, se a Terra é plana, a Escritura está concordando. Se a Terra é uma bola, por que essa passagem contradiz o que a NASA fala, o que a ciência moderna diz? Em quem devo acreditar? Na ciência, na NASA? Ou nas Escrituras? Se até o presente momento você não acreditou em nada do que foi dito nesse vídeo, pelo menos essa passagem já merece um pouco mais de atenção. Assim disse o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei todas as descendências de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Está escrito em Jeremias capítulo 31, verso 35 e 37. Essa passagem derruba de vez toda a falácia da NASA. Sim, a NASA já sabe a temperatura do Sol, já sabe a distância das estrelas, já foi na Lua, já mandou sonda em Marte, já até viu terremoto em Marte. Já conhece tudo sobre o centro da Terra, que tem um magno derretido. Pronto, agora o Senhor tem que rejeitar a descendência de Israel, já que ele sondou tudo isso assim. Se o homem sondar os céus sobre a terra, ele deixaria a descendência de Israel. E até o presente momento desse vídeo, você já percebeu que o homem não sai desse planeta. Tem um limite, tem um domo. O céu contém águas. Acima desse domo, nós estamos confinados. Devo acreditar na ciência que tira o nosso Criador da criação? E ainda afirma que viemos do Big Bang, que somos poeira cósmica, que evoluímos do macaco, que o nosso planeta pode ser destruído a qualquer momento por um meteoro, ou mesmo atacado por alienígena. E quanto à NASA, que não fornece nenhuma foto real da Terra tirada do espaço, das imagens dos planetas ser CGI. Nunca vemos o oceano com curvatura. Não posso deixar de citar a tal da gravidade, onde ela segura um oceano, mas não segura um balão. A ciência diz que o Sol, a Lua e os planetas são esféricos, e por essa observação conclui que a Terra é esférica também. Mas devo dizer que nenhum desses planetas são habitados. Somente a Terra. Sabe por quê? Ela é diferente, ela é plana. Enfim, não posso concordar com a ciência ou a NASA de que a Terra é uma bola, mas posso dizer que existe mais de 100 passagens na Escritura que corrobora para uma Terra plana, estacionária, com os astros celestes se movendo e com um domo onde ninguém sai e ninguém entra, a não ser com a permissão do nosso Criador. Prefiro acreditar nas Escrituras, que são coesas, onde as palavras colocadas através do Espírito Santo foram cuidadosamente escolhidas para dizer exatamente o que deve ser dito do fato ocorrido. Agora você decide. Você acredita na NASA ou nas Escrituras? Você decide.